Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal para falar sobre o Nico Williams. Se entregou de corpo e alma ao Barça, galera. Então, mas o Barça está disposto a retribuir? A gente vai conversar sobre isso aí, então fica por perto, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Compartilha esse vídeo com teus amigos culés, porque vamos estar trazendo todas as novidades e as notícias que estão saindo no mundo Barça, tá bom, galera? Então, a pergunta que eu faço, galera, é se o Barça está disposto a retribuir. E a resposta, galera, é sim. Hoje temos um caso que simboliza perfeitamente o que vive o clube neste momento. Um jovem talentoso, em ascenso, disposto a tudo para vestir a nossa camisa. Enquanto o clube se enrola com cláusulas, tensões institucionais, né, e indecisões internas. O que está em jogo aqui não é só o extremo esquerdo, é o tipo de decisão que define um projeto, né? E se o Barça deixa passar, pode se arrepender por anos, galera. Então, eu sei que pode surgir outro na Masia, já estão falando que tem. Mas, galera, a gente não pode esperar. Pode acontecer como aconteceu com Ansu Fati, né? Então, galera, a notícia é clara, tá? Nico Williams quer o Barça e está disposto a tudo. Essa é a notícia que eu li no jornal Mundo Deportivo da Espanha, ok? Então, como eu falei aqui, a notícia é clara e confirmada, né, por todas as fontes confiáveis, tá? Nico Williams quer jogar no Barça. Está ciente de que não é a prioridade do clube. Mesmo assim, pediu paciência, prometeu esperar, né? E o mais importante, que aceita ganhar menos para realizar esse sonho, ok? Enquanto o Arsenal lhe oferece 9 milhões de euros líquidos por temporada e o Bayern se prepara para pagar a cláusula de 62 milhões e estão falando de dar 20 milhões por temporada para ele, ok? Então Nico pediu apenas uma coisa ao Barça: clareza. Seu agente, Felix Tainta, já se reuniu com Deco, né? Como a gente conversou em Barcelona, né? E o recado foi claro. Se o Barça quiser, Nico aceita salário menor que os outros clubes, né, que as outras ofertas. E aceita também um papel secundário e se adapta ao projeto. E por quê? Porque Nico não pensa apenas no dinheiro. Ele aceita que pode crescer com Flick, encaixar no modelo de jogo e se consolidar em um elenco com muitos espanhóis, né, jovens, com quem ele já tem química. Ele quer ser parte do futuro do Barça. E sinceramente, galera, quando foi a última vez que vimos um jogador deste nível abrir mão de grana, né, e protagonismo para jogar no Barça? Estamos falando de uma exceção, de uma oportunidade de ouro, né? A cláusula, atenção com o Atlético, tem um dilema interno também, não? Claro, assim, nada é simples no Barça atual. E o caso do Nico esbarra em 3 obstáculos, ok? Então, vamos separar aqui a cláusula de rescisão, ok? O Atlético não negocia. Eles deixaram claro, se quiser o jogador, que paguem a cláusula e ponto. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com João Garcia, né? Então, essa cláusula, como eu já falei, era de 58 milhões. Agora está corrigida, né, com os impostos e a IPC, né? Chega a 64 milhões de euros e precisa ser paga à vista para um clube que acabou de gastar 25 milhões em João Garcia. A tesouraria, né, ficou abalada e o Barça precisa recorrer às linhas de crédito ou vendas imediatas para viabilizar a chegada de Nico. Galera, como eu falei em outros vídeos, o dinheiro, assim, consegue o dinheiro. O Barça consegue o dinheiro, mas o problema é a folha salarial, né?
Também o relacionamento é péssimo com o Atlético. O relacionamento entre os dois clubes é péssimo há 2 anos. Desde os protestos em São Mamés, né, em um estádio deles, com notas falsas, com o escudo do Barça e a palavra máfia, até declarações duríssimas do presidente John Uriarte, acusando o Barça, no caso Negreira, insinuando irregularidades, né, nas inscrições dos jogadores. Uriarte já disse que o clube catalão não felicitou, né, pela classificação à Champions. Então, Deco e Masip já responderam com dureza também. Lembra que eu falei que ia falar sobre esse caso aqui? Né? O Atlético se recusa a abrir qualquer negociação. Né? Resultado: o Barça teria que dar 64 milhões para um clube que nos odeia. E dentro da diretoria, isso gera um pouco de resistência. Na verdade, um pouco não, muita resistência, né? Então aí vem um caso de Luiz Dias. A diretoria segue priorizando, né? Sigue priorizando Luiz Dias, mas isso também é um problema. Por quê? Porque o Liverpool não quer vender, né? Porque o valor também gira em torno de 60 milhões e porque o salário do colombiano vai aumentar, né? Eu sei que ganha 3,3 milhões e é muito baixo, mas ele não vai vir aqui no Barça para ganhar 3,5 ou 4, né? Então, o salário também vai ser maior. Então, ou seja, o Barça pode gastar mais do que um jogador por um jogador mais velho, com menos futuro e menos margem de crescimento, né? Tudo isso enquanto um talento jovem, motivado e acessível está esperando com paciência. E me desculpem, culés, mas isso não é planejamento, isso é insegurança, né? Então, o Barça já precisa decidir logo. O tempo corre, porque enquanto o Barça reflete, né? O Arsenal insiste. O Bayern pode ativar a cláusula em qualquer momento, né? Só estão esperando o sim do Nico, né? E Nico já deixou claro, esperará até o último momento, mas precisa de uma resposta. E se o Barça não der um sim em breve, ele não vai queimar sua carreira esperando, né? A bola está no nosso campo e o clube precisa agir como clube grande. Se você tem um talento top de 22 anos, com vontade de jogar aqui, que aceita menos dinheiro, te oferece estabilidade ao longo prazo, né? Você fecha, você agradece e você constrói um projeto em cima disso, né? Mas se você excita por orgulho, rancores com o Atlético ou medos financeiros que podem ser resolvidos com crédito ou venda, aí você perde a chance, né? Minha opinião, galera, porque o Nico é a melhor opção. Eu tentei fazer uma tabela, né, aqui, mas eu não sei se vou conseguir colocar. Galera, é tarde, hoje é domingo, teve umas pequenas dificuldades aqui. Mas então, só para dizer assim, que Luiz Dias tem 27 anos, 60 milhões de euros, ok? E o salário estimado em 8 a 10 milhões líquidos que ele vai ganhar, né? E o potencial de revenda é muito baixo, né? Então, a motivação para ele vir é média. Então, o Nico Williams, a idade é 22 anos, o preço é 64 milhões e o salário estimado é em 4 ou 5 líquidos, né? Então, e o potencial de revenda é alta. Motivação para vir máxima, né? Então, Nico é jovem, já adaptado à liga, espanhol, ajuda na lista da UEFA da integração, né? É versátil, é mais barato no salário, é disposto a tudo, né? E é a melhor escolha no equilíbrio entre qualidade, custo e projeção. E se o Barça quer de verdade construir um projeto de longo prazo com talentos espanhóis, liderado por Flick, então Nico encaixa como uma luva, galera, né? Em conclusão, o Barça não pode vacilar. O Barça precisa parar de se autossabotar. Temos um caso raro de um jogador de élite esperando o clube com humildade, paciência e disposição para ganhar menos. E o clube hesita.
por fatores emocionais e contáveis, né? Estão com orgulho. E outra, tem que agir rápido para dar saída. Acho que essa semana voltaram a retomar as negociações com o Mônaco para a saída de Ansu Fati, que também tem um salário elevado, tá? Então, como eu falei, a decisão é agora e será lembrado no futuro. Porque se o Barça deixar Nico escapar e ele explodir no Arsenal ou no Bayern, todos vão lembrar. Ele queria jogar no Barça, ele fez tudo certo e o Barça não teve coragem, né, galera? E você, galera, você, culé, você trairia Nico já? Ou ainda acredita que vale a pena, né, esperar por Luis Dias? Escreve aqui nos comentários se você acha que o Barça precisa parar de perder o tempo. Deixa teu like, compartilha, se inscreva no canal. E não esqueça, aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.